Fabrício Lodi, professor, consultor de investimentos, já está aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo, muito boa tarde para você. Prazer falar novamente contigo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravalli. Boa tarde, Cabral. Satisfação estar de volta aqui. Boa tarde. Bater mais um papo com vocês. Satisfação é nossa. Ô Fabrício, tem uma informação importante que saiu mais cedo, inclusive, do próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, comentando a possibilidade de dar andamento na segunda fase da reforma tributária, onde reforma faria uma mudança ali na tributação sobre renda. A gente lembra que houve uma discussão a respeito disso lá em 2021 com o próprio ex-ministro Paulo Guedes, onde o mercado acabou ficando um tanto quanto assustado com essa situação de talvez ter tributação em cima de dividendos, tributação em cima de lucros também aferidos com negociações no mercado financeiro, e isso acabou trazendo ali um certo impacto na Bolsa. Hoje o ministro fala sobre isso e a gente, claro, depois dessa tramitação até rápida da primeira fase, queria saber como que você avalia essa situação, o que será que podemos ter de novidades, surpresas? Será que a gente vai ter alguma movimentação específica a respeito desse tema que pode trazer algum tipo de pé atrás do mercado financeiro com novas tributações? Como que você vê essa possibilidade? Bom, a questão do dividendo ela é sempre uma questão que ela desperta bastante esse discurso, né? Esse debate entre os investidores aí sobre vai tributar, não vai tributar. Muita gente gosta do dividendo pela questão justamente tributária, não é tributado. E, na verdade, ele é tributado lá, dentro da empresa já, né? Então, até 1995, o dividendo era tributado aqui no Brasil, né? Então, depois da mudança ali, quando houve aquela desindexação ali da inflação, que foi criado o JCP, para acompanhar isso aí, que o dividendo, então, deixou de ser tributado. Na minha opinião, é meio que fato que, em algum momento, o dividendo vai começar a voltar a ser tributado. Eu acredito que isso vai acontecer. O maior ponto aí está na questão se a carga tributária vai aumentar para a empresa ou se ela vai diminuir. Muita gente fala assim, mas tem que tributar o dividendo, é só o Brasil, se eu não me engano, a Letônia e eu acho que é Brasil, são Brasil e mais 2 países aí que não tem o dividendo tributado. E acabam comparando a gente, né? O Brasil colocando num bolo, olha, tá vendo? Nos Estados Unidos é tributado, na Europa é tributado, mas nós temos uma carga de imposto ali sobre renda diferente do que acontece nesses locais, né? Então, eu acho que se, né, nessa segunda fase aí que a gente vai tratar da reforma sobre os impostos sobre a renda, e isso acontecer de uma forma que consiga desonerar a empresa, como a gente está fazendo na reforma tributária agora, vamos simplificar para ficar mais fácil, para tirar essa acumulatividade. Faz sentido, não tem problema ser tributado. A diferença é que, em vez da empresa pagar ali dentro, se alivia ali e passa para o contribuinte pagar aqui. Eu não vejo como um problema. Claro que para o investidor, eu não pagava imposto, agora eu pago, né? Mas é um debate que ele não sai de pauta, e eu acredito sim, né, numa chance muito grande isso aí ser tributado. Num primeiro momento, quando isso vier à tona, né, tiver na mesa para acontecer, eu acredito que as empresas de dividendo possam sofrer, sim, alguma variação, uma volatilidade um pouco maior aí nas cotações, até que o investidor consiga apurar, calcular, entender realmente qual vai ser o impacto aí, até a própria empresa se posicionar aí perante seus acionistas. E o que pode começar a acontecer nesse cenário é a gente ter algo mais, supondo, né, que a gente vá trabalhar aí no cenário, olha, desonera a empresa, agora vamos passar aqui, melhora a questão aqui tributária da empresa, quem vai pagar o imposto sobre dividendo ali é o acionista ali na ponta. Esse cenário ficou bom para a empresa? Talvez a gente comece a ver aqui no Brasil algo mais parecido como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A empresa buscando outra forma aí de remunerar o seu acionista, talvez com mais programas de recompra, ou bonificação trabalhando ali para tentar gerar ali dentro e depois deixar pro acionista em si decidir que hora que ele vai querer recolher esse imposto, né? Que ele vai vender parte dessas ações, vender uma posição e fazer esse estudo aí tributário no final das contas. Então, não acho que é o fim do mundo, eu acho que pode fazer sentido, sim, ser tributado, desde que seja feita
claro, da forma correta. Aí eu te faço uma pergunta. Eu vou carimbar a tributação ou o fundo imobiliário entra no embalo? Porque fundo imobiliário não tem nada antes. Ele vai passar a tributar dividendos? Ou eu vou dizer, ó, fundo imobiliário está isento da nova regra? O fundo imobiliário é um ponto, né? E esse é um instrumento que o público, que os especialistas vêm dizendo que a tributação, sim, dos dividendos no fundo imobiliário mataria, inviabilizaria os fundos imobiliários, né? Esse apelo que tem da renda aí. Que foi o que aconteceu já na época do Paulo Guedes, como o Felipe estava falando, né? A maior discussão era essa questão dos fundos imobiliários, aí, como é que ia ficar. Isso é um instrumento aí, assim como a gente teve um monte de exceção dentro da reforma tributária aqui em setores, vamos ver como é que isso vai ser tratado lá. Nesse caso, inviabilizaria, assim, tornaria menos atrativo o fundo imobiliário, eu acho, com certeza. Somente de papel, né? Porque se for de tijolo, ok. Você está num projeto de shopping, prédio comercial, você ainda tenta dar uma desculpa. Mas de papel, fundo de papel, a só quer dividendos, meu irmão. Dividendos e um pouco de rentabilidade da cota. Esse é um risco para esse setor, né? Para essa classe de produto. Fabrício, eu posso tradicionalmente mudar totalmente de assunto? Voltando um pouquinho para a semana passada em relação à reforma tributária, eu vou fazer uma pergunta que eu recebi, né? Eu já até te falo, recebi várias vezes e eu te falo até a minha resposta. Minha resposta foi calma, né? E a pergunta é assim, muita gente querendo já antecipar, principalmente investidor de bolsa. Mas Marco, Fabrício, né? Passando para você. Qual que é o setor mais prejudicado? Pode ser beneficiado? Vamos antecipar? Enfim, que resposta ter para esse tipo de pergunta nesse momento, né? Tá certo que algumas ainda a gente vai saber, lei complementar, transição, enfim, né? Mas o investidor de ações ou de bolsa, principalmente, né? Que recado passar para ele em relação à reforma tributária? Saravalho, eu vou ser muito honesto com você, né? Com todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu tenho empresa, eu tenho comércio, eu também sou produtor rural, né? Até agora eu não sei nem como eu vou ser impactado nos meus negócios, né? No final das contas, ali na última linha. Mas dentro do que a gente tem ouvido, do que eu tenho ouvido, do que eu tenho observado, do que eu pude ler esse final de semana para acompanhar mais, porque estou num momento agora que está demandando bastante minha atenção lá no agro, né? Essas pequenas janelas. Então, eu sou produtor de manga, então nós estamos em época de poda. Mas o que se tem visto é que talvez as empresas... a conta na indústria, né, os setores talvez que vão se beneficiar mais é o setor produtivo, o setor da indústria, e a conta vai ficar, até onde eu entendi, talvez ali para o setor de serviço, né, pode ser mais onerado. Então, hoje, a gente fala aí talvez em bancos, seguradoras, podem ter um impacto maior aí na questão de tributação, mas, de novo, a gente está falando de um horizonte muito longo, né, uma transição, a gente está falando até 2033, até lá ainda as coisas vão acontecer, a gente tem que passar pelo Senado, ver o que vai mudar, não tem nada muito 100% definido para a gente saber o que vai acontecer na ponta. Eu, sinceramente, estou longe de ser um especialista tributário aí, acabo contando aqui com auxílio de escritório para poder me orientar aí nesse conjunto. Também ainda estou incerto o que vai acontecer, mas aparentemente o que a gente tem é que o setor de serviços, né, pode ficar com parte dessa conta aí para compensar esse efeito aí da perda ali da não cumulatividade, né, que vai acontecer na indústria. Mas eu não acho ruim a reforma tributária, eu acho que a simplificação ela tem que ser o caminho, ela é um caminho para facilitar, para tornar a gente aqui, para tornar o país, primeiro, um ambiente propício para negócio, e eu acho que esse tipo de quem vai pagar a conta agora acaba se equacionando aí ao longo aí dessas discussões. Vamos torcer para isso. O que eu digo é o seguinte, né? Não adianta se desesperar e tomar uma ação na Bolsa agora, como a gente viu ali outubro, novembro, véspera de eleição, carteira Lula, carteira Bolsonaro, né? Então todo mundo pregava o caos em tudo, pregava que Petrobras ia derreter, que Banco do Brasil ia derreter, e Petrobras e Banco do Brasil carregaram aí a Bolsa nesse primeiro semestre. Então, muito cuidado com tentar antecipar esses movimentos aí ou essas conclusões. Essa é a minha opinião. Parafraseando o Saravalli, calma. Calma, a resposta sim. Sempre calma. Calma. Né? Vai lá, Saravalli. Querendo antecipar 10 anos, né, Felipe? Fabrício, só mais uma
também mudando de assunto, mas se conectando aqui um pouco em relação ao CARF. Você acha que o CARF é uma solução, uma alternativa para a parte fiscal desse ano? Como é que se traduz isso em termos de arrecadação, enfim? Porque também são valores que a gente, acho que todo mundo reconhece, são bilionários, mas como é que é a velocidade, o que se esperar depois dessa decisão também da sexta-feira, do final de semana, em relação ao CARF? Saravalli, eu não sei precisar isso para você, não consigo dar uma opinião sobre esse assunto aqui do CARF, né? Eu acho que isso é um ponto positivo para o governo, né? Essa briga aí. Agora, se ele vai conseguir resolver esse problema até o final desse ano, eu, sinceramente, aqui eu fico vendido nessa operação. Foge ao meu controle aqui. É positivo para o governo, não sei se cabe discussões ainda, né? Cabe discussão no Senado, vamos ver como é que vai caminhar isso aí. O Fabrício, voltando uma casa e ainda especulando a respeito da reforma tributária, na sexta-feira a Bolsa subiu bem, né? Inclusive salvando a semana de mais uma queda e até subiu na primeira semana, né? Voltando aquele movimento, né? Depois de 9 semanas de alta, uma quebrou ali, aí voltou na semana passada. Mas na sexta-feira a gente via várias empresas ligadas ao setor de supermercado, né? Varejo alimentar, e algumas pessoas já falando assim, poxa, mas é por conta da saída, né? Da alíquota zero, tributação, isenção na cesta básica, isso vai atrair as pessoas, e aí já projeta uma série de coisas. Claro que ainda não tem uma definição sobre isso, mas e é o que você falou, né? Calma também para analisar. Mas as pessoas já tirando algumas conclusões, né? Você acha que talvez esse setor possa ser algum dos beneficiados justamente por ter essa possibilidade de ter essa isenção na cesta básica, mais pessoas vão correr atrás de comida, enfim, e melhorar esse setor? Os investidores tendem a querer antecipar esses movimentos, né? A gente viu o varejo de consumo aí em maio também performando bem, vinha numa queda acentuada aí desde outubro do ano passado, né? Aí a gente teve essa antecipação, todo mundo correu tentando, vamos apostar nesse início do ciclo de queda do ciclo de queda de juros, e antecipou e já está realizando, né? A gente já vê essas ações caindo bastante aí desse último rally. Agora, a mesma coisa está acontecendo com essas empresas de alimento. Todo mundo, né, se veiculou bastante no cenário de que o impacto ia acontecer na cesta básica, de que ia ficar mais caro, de que isso tudo ia acontecer. E agora, se não, nós não vamos onerar, pelo contrário. Então, eu acho que o investidor vai tentando fazer esse movimento. O segmento de atacarejo, consumo, é um setor bastante interessante, vem se desenvolvendo bem no Brasil, né, trabalhando. Acho que tem um potencial, sim, vamos dizer assim, né, de performar bem, até melhor do que o outro tipo de consumo que a gente vê aí, o consumo de roupas, o consumo de eletrônico. E eu acho que, sim, eu acho que tende a sair na frente, tende a se manter aí, se caminhar para esse sentido de performar bem. Agora, os investidores estão antecipando, de novo, é um projeto que a gente tem que passar ainda Senado, ver o que vai acontecer, ver essa segunda parte, ver tudo que vai acontecer. Como é que, para isso acontecer, como é que vai ser desenhado tudo isso, como é que vamos falar assim, o desenho ali dentro da empresa para chegar a burocracia para chegar nesse produto não vai acabar onerando em outra ponta ali dentro para chegar no resultado final. Mas, de novo, o mercado gosta de especular, o mercado gosta de sair na frente, os investidores gostam de tentar antecipar o pulo, mas eu acho que sim, isso é uma notícia positiva. Pelo menos a gente não impacta a cesta básica, que afeta aí diretamente, a gente sabe aí, a classe mais baixa, afeta em geral a população aí, a comida. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher varejo hoje, seria um setor que, dentro desse segmento, seria o setor que eu estaria mais de olho aí. Os outros tá meio complicado, né, Fabrício? Olhando... porque o ambiente principalmente de consumo os queridinhos ainda, apesar ali, da né? gente ter uma perspectiva do ciclo da queda de juros, né? O ambiente de consumo ainda está incerto. Vamos ver, essa final de sexta-feira agora a gente tem a divulgação de vendas do varejo. Vamos ver se a gente começa... O Cabral agora há pouco falou de confiança do consumidor, né? Agora a gente vê vendas do varejo, vamos ver o que está acontecendo.
se isso aí pode começar a dar um sinal de melhoria, né? Não basta só o ciclo cair aí, se o ambiente, em geral, não ajudar aí as companhias a performarem, né? A continuarem crescendo. Eu acho que varejo de moda pode estar no mundo separado. De moda? Arezzo, por Cabral, exemplo, Vulcabras. Arezzo, Vulcabras, elas podem estar no mundo separado. Mas é mais nichado, né? Como a varejo eletrodoméstico, para mim, é draga. É draga total. Não, eu concordo, que eu acho que esse Vulcabras, mas ainda assim a gente vê problemas à parte, né? Alpargatas também aí sofrendo, mas eu acredito sim que o varejo de moda, por isso ele mais nichado, a gente tem talvez um prêmio melhor aí, um sofrimento menor, uma luz no fim do túnel um pouco mais visível, né? Boa. Até é interessante, né, que vocês estão comentando de varejo, né, e nos últimos anos até tinha uma expectativa, até, por exemplo, de eventos específicos. Black Friday vai impactar bastante as empresas, ou como vai ter daqui a pouco, né, o Amazon Prime Day vai impactar a empresa, e aí os investidores ficam mais de olho nas empresas, né? Na Amazon, por exemplo, sobe a ação, e isso não tem acontecido, né? A gente até saiu uma reportagem, eu estava lendo agora há pouco, sobre esse efeito, né? Que não necessariamente essas ações específicas estão trazendo tanto retorno para os investidores. Talvez para a empresa, né? Mexe um pouco com o clima, faz uma movimentação ali, mas para investidor, efetivamente, não está fazendo tanto efeito, né? Eu acho que virou mais um evento de marketing, né? No sentido para perpetuar, né? Ou para consolidar a marca, porque realmente, né? O ambiente de consumo está difícil. Eu, dentro do meu... De novo, eu parti para um outro nicho agora, né? Mas que é a ponta ali, eu trabalho com distribuição de peças de linha pesada, tá? Ali na ponta. E a gente viu aí o sistema, essa questão do incentivo para os veículos, que do lado dos caminhões e ônibus ele foi ruim, né? Ficou bem abaixo da expectativa aí. Que literalmente, né, é um público ali, o caminhoneiro, não estou falando da transportadora, né, falando do caminhoneiro ali que está com o caminhão mais antigo, ele literalmente está vendendo almoço para comprar a janta. Então, e o que eu tenho sentido, em geral, eu tenho acompanhado, é que está acontecendo uma busca por mais prazo, né, por maior prazo, por conta do endividamento. E você pega esse segmento ainda e fala assim, olha, eu estou endividado, né, eu preciso do frete, mas eu preciso trocar um pneu, eu preciso reformar o caminhão, eu preciso trabalhar, e ele está trocando outro tipo de consumo. Né? Falou, eu preciso para essa necessidade, mas eu também preciso de prazo aqui. Então, talvez a gente pense muito na gente aqui. Não, estou aqui na frente do computador, tem o Prime Day, eu tenho a Black Friday, mas eu estou sentindo dentro da economia, ou dentro do meu mundo aqui, né, no interior de São Paulo, tem acontecido isso, né? Uma queda no consumo e no momento também assim uma necessidade de estender, de eu tentar financiar esse cliente por mais tempo, né? Ou de eu controlar a linha inadimplência, e a inadimplência está aumentando. E isso tem acontecido em geral, né? Se esse cara está com um problema aqui também, ele está cortando outras coisas em algum ponto. Ele não está conseguindo nem arrumar o veículo de trabalho dele, né? O meio de trabalho dele está estourando em outras pontas. A gente está vendo aqui na nossa microeconomia aqui no interior. Então, por isso que eu acho que esses eventos têm feito pouco efeito para o investidor agora no preço da ação, eles estão se tornando mais, né, dado o ambiente econômico aí, essa situação, mais um evento de marketing, né, de consolidação, estamos aqui, né, do que efetivamente aí, acho que de grandes promoções, né? Porque não adianta eu partir para uma promoção se eu não tiver como pagar, né, não tiver como comprar. Então, eu acredito que está havendo aí um pouco mais de insegurança e o pessoal segurando. Vamos ver aí o que esses números vão trazer para a gente do que está acontecendo no consumo. O Fabrício, até falando de números, pegando um pouco as companhias de capital aberto, daqui a pouco a gente tem a nossa temporada de balanços aqui, né? E aí eu ouso dizer que a gente vai ter dois momentos, né? Uma fotografia, que talvez não seja tão boa assim, e um filme, né? O mercado está querendo olhar só para o filme. Como é que você vê a fotografia, como você está falando, talvez até do lado do endividamento, desse custo de capital? Assim, não passou ainda, né? No balanço
das empresas, por enquanto. Então, como é que você pode, né, ver e o que a gente pode esperar de reação, né, desses resultados agora? Como você falou, tem varejo agora na sexta-feira, enfim, vários indicadores, mas a fotografia ainda não mudou, né? Praticamente a mesma fotografia do primeiro tri, né? Na verdade, no primeiro tri a gente tinha uma expectativa muito ruim, né, de resultados. Então o mercado jogou lá embaixo as estimativas e acabou surpreendendo, né? Agora o mercado, de certa forma, parte do mercado está otimista com o que vai ver, mas eu concordo também aí com o Saravalho, mais uma vez, né? Dizendo que eu acho que o pior não passou na fotografia, o resultado ainda vai sofrer, né? Talvez, acho que os bancos, o pior tenha passado, a gente possa ver como o Bradesco sofreu demais ali, ainda tinha o efeito americano, tinha tudo, talvez a gente, tri contra tri, a gente vai ver uma evolução, principalmente no setor dos bancos, mas isso acho que não pode enganar, né, na fotografia aí. Mas o filme eu acho que é positivo, eu acho que o que a administração das empresas devem passar agora nesse call de resultados que está por vir, justamente isso, né, que olha, eu acho que o pior ficou para trás, né, com commodities, com dólar nesse nível, tudo que está acontecendo, com o arrefecimento da inflação, o início aí da queda dos juros, eu acho que o que as companhias e a administração vai vender é realmente agora um filme aí, olha, não percam aí em breve nos cinemas. Então, mas a fotografia eu acho que vem ruim, sim, Saravalho, inclusive talvez surpreendendo mais do lado negativo do que no primeiro trimestre, quando a gente estava muito pessimista, né? Então, eu acho que os bancos podem ser... trazer aí um alívio de que está melhor, justamente que os bancos eu acho que vão vir melhor que o primeiro trimestre, pode dar um alívio, mas em geral aí eu acho que os resultados ainda vêm bem pressionados, né? Bem pressionados ainda. Vamos ver como é que... Mas o filme eu acredito também ser mais positivo. Mas vem melhor do que o segundo tri de 22, se eu comparar tri com tri? Não. Vem pior. Eu vou a base do primeiro tri foi alta. Não ano contra ano. Aí, né? Eu entendo comparar. Ano contra ano. Vai ser bom ou ruim? Não, aí eu acho que eu entendo. O primeiro tri a base subiu. Então pode ser que conta primeiro tri não fique bom. Mas conta segundo tri do ano passado. Não, mas vai ser bom ou ruim? Cabral. Conta segundo tri. Vem pior nos dois, então? Tanto contra primeiro tri de 23, contra segundo tri de 22. Vem pior nos dois. Vem melhor que primeiro tri de 23, pior que segundo tri de 22. É muito tri na cabeça. Mesmo o primeiro tri, a base é alta, ainda suba essa base. Não, no primeiro tri desse ano a gente teve estou falando dos bancos. Os bancos a gente teve resultado um geral terrível, correto? Eu acho... Não, a gente vem pior que o primeiro tri desse ano dos bancos foi bom pra caramba. Tirando o Bradesco. Não, tirando o Bradesco, eles foram dinheiro demais. Pô, Itaú foi recorde. Itaú recorde, Banco do Brasil recorde, BPAC recorde. Não, mas eu acho que nós vamos ter o segundo trimestre melhor dos bancos. Melhor ainda que foi no primeiro? Do que o primeiro tri. É porque Bradesco e Santander. Mas eu acho que no geral. BPAC foi recorde, Itaú recorde, Banco do Brasil recorde. Você pega tudo junto ali, se melhorar Bradesco e Santander. Só de não ter Americanas já vai dar uma boa. O efeito Americanas passou. Exatamente, já tem um ganho. O guidance do próprio então Banco Itaú do Brasil pode chegar a quase 10 bi de lucro. Mas nós podemos ver Itaú e Banco do Brasil com quase 10 de lucro? Eu acredito que vamos ver. Eu acredito que os bancos, sinceramente, a minha expectativa para os bancos agora no segundo trimestre é essa melhora, assim, em relação ao primeiro tri já. Eu ouso dizer também que eu já falei aqui, né, Felipe, o Cabral, semanas anteriores, que veio uma raquetada de tesouraria aí que vai pegar muita gente. Muito no pré, né? E aquele dinheiro que ninguém consegue projetar, né? A analista não consegue projetar ganho de tesouraria. Vai aparecer num trimestre só. Eu acho que é um setor que vai trazer uma perspectiva boa, né? Um resultado bom. Mas eu tenho dúvida que eu acho que no setor industrial ainda, consumo, a gente vai ver os números difíceis ainda. Entendeu? E mais o filme pior projetado. Que o primeiro tri.
ou no mesmo nível, Cabral. Então, o setor industrial vai Eu vir não de vejo lado, melhor então. ainda. Tá. Talvez a Vale venha com pior, é o que a gente viu, né? Com a queda do dólar, com o minério estagnado, alguns pesos pesados aí sofrendo. Mas eu acredito sim que, no geral, ainda a gente vai estar muito próximo do primeiro trimestre ou sofrendo ainda. Que essa fotografia ainda é ruim. Salvo pequenas exceções aí, né? Salvo algumas exceções como os bancos, na minha opinião. Cabral. Não, isso que eu queria saber. Então, banco, na verdade, 3, né? 3 grandes, que pode ter mais recorde ainda. Pô, bom saber. Itaú, Banco do Brasil, acho que chance grande de... Porque o próprio BB ele já passa guidance, né? Então, e o guidance eu acho que está bem conservador, o Banco do Brasil. Mas ele vai crescer lucro esse ano, o Banco do Brasil. Já falou que vai crescer. Plano Safra já pegou para o segundo tri? Não, né? Não deu tempo. Não pega. Não. Acho que Ainda estão começando a chegar agora, até fui verificar e ainda não estamos em conversa. Isso é só terceiro tri mesmo. Deixa eu tirar a dúvida prática com você. Plantou a manga lá, até colher a primeira safra, quantos anos? 3 anos eu colho uma caixa por pé. Entendeu? Colho aí perto de 25 e como é que é o quilos. E como é que é o plano safra para esse setor? Você pega empréstimo de 4 anos? Não, são empréstimos de 6 a 8 anos, com 3 anos de carência para plantio. Tá. E aí, quando eu começo a ter a receita... que eu sempre tive uma dúvida disso. Quando eu começo a pagar, são pagamentos anuais. Então, se você pegar agora em 23, você passa a pagar a partir de 26. Exatamente, são 3 anos de carência. Eu vou 24, 25, tá, porque 26, minha dúvida eu vou pagar era no ano... exatamente. Uma dúvida bem de imbecil que eu tenho, eu vou assumir aqui. Eu começo a pagar em 24 agora. Por exemplo, uma dúvida bem boba que eu tenho. A pessoa que planta alface, até ele no gerente pedir autorização, ele já colheu alface. Então, como é que é plano safra de hortaliça e como é que era de manga? O de manga eu já sei a resposta. A manga café deve ter o mesmo raciocínio. Um período de carência e depois paga. Agora falta descobrir quem é cultivo rápido. Acho que acho que entra na linha da agricultura familiar ali, como que a gente fala, tem um nome aqui, do hortifruti, que são as estufas, tudo é uma linha diferente, mais rápida, provavelmente. Aí ele entra, na verdade, em custeio, investimento ali, mas eu acredito que tem pelo menos 1 ano de carência, Cabral, se for para investimento, se eu precisar construir a estufa, fazer o trabalho, né? Porque a maioria da questão, você fala assim, alface, aqui na minha região, alface, pimentão, eles são todos produzidos em estufas, né? Então, você tem um investimento inicial, que é construir toda essa parte de irrigação e as estufas, você tem uma carência, mas aí o ciclo desse que ele falou, dessa hortaliça, né? desse produto, ele é rápido, então a carência já é menor. Mas todos eles vão ter carência, sim. Uma curiosidade que o Cabral queria responder é que a manga que ele está comendo hoje é uma manga da pandemia. É isso aí. Chama manga da pandemia, ele está comendo hoje. Fabrício, obrigado pela participação. Estamos com o tempo aqui já, mas agradeço muito mais uma vez e ótima semana para você. Até uma próxima. Obrigadão, um abraço. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Boa semana.